Boa noite, estamos mais uma vez aqui reunidos para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Eu convido neste momento a você estar fazendo a leitura bíblica, que se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos do 16 ao 18, que diz: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que neste momento você possa adorar e exaltar o nome do Senhor conosco, declarando que o amor do Senhor, ele nunca falha. O amor do Senhor por cada um de nós, ele é eterno, ele é grande e é incomparável. Então adore conosco neste momento e declare que nada pode nos separar do amor de Deus.
você possa crer que o amor do Senhor, ele nunca falha. Como lemos no versículo de Coríntios, que fala que por mais que pareçamos desanimados, nós estamos sendo renovados dia após dia interiormente. Que neste momento você possa colocar a sua esperança cada vez mais viva. Que neste momento você possa colocar a sua fé e a sua esperança no único que é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Que neste momento você não possa fixar os seus olhos por aquilo que você vê, mas que você possa fixar os seus olhos naquilo que não se vê. Que neste momento você não possa fixar os seus olhos naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório, mas que você possa fixar os seus olhos naquilo que é eterno. E o amor de Deus por cada um de nós é eterno. Louve e exalte o Senhor conosco neste momento e declare esse hino que diz: sinto florescer aos cheiros das águas a minha esperança. Que essa esperança que existe dentro de você, ela nunca venha acabar, mas pelo contrário, que ela possa cada vez mais fluir, cada vez mais que ela possa aumentar até transbordar, para que todos vejam e possam compreender o poder e o amor que Deus tem por cada um de nós. Em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morre. Podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque
O Senhor, Ele não falhará. O Senhor é aquele que está diante de nós. O Senhor é aquele que tem nos protegido. O Senhor é aquele que tem nos renovado. O Senhor é aquele que tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é aquele que tem mantido as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. O Senhor é aquele que quer fazer um milagre em nossas vidas. Então, que neste momento cada um de nós possamos nos render a esse amor que nunca falha, a esse amor incondicional e crer que verdadeiramente o Senhor nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Que todos os dias nós possamos entender que nós não venhamos nos apegar a nada que é passageiro, a nada que é transitório, a bens materiais. A única coisa que nós precisamos de entender é que nós devemos nos apegar cada vez mais na presença do Senhor, que cada vez mais nós possamos nos apegar ao reino dele, que o reino dele possa ser estabelecido em cada coração, que a presença dele possa reinar em cada um de nós, que o mover do Espírito Santo dele possa ir e habitar cada vez mais em nossos corações, que neste momento nós possamos exaltá-lo e honrá-lo, porque só ele é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque é em Ti que nós devemos confiar e depositar a nossa fé e a nossa esperança. Que essa esperança que temos dentro de nós, ela não venha apagar, mas pelo contrário, que ela venha florescer cada vez mais com mais intensidade, para que possamos estar aqui diante de Ti, em um só corpo, em um só espírito e em uma só fé, para adorá-lo e exaltá-lo. Em nome de Jesus, receba neste momento a nossa adoração e nosso louvor. Amém. O Senhor seja bendito agora e sempre, através das nossas vidas e em nome de Jesus. Eu quero convidar você a que ouça a palavra do Senhor nesta noite e a ouça com bastante atenção em sua vida, a fim de que Deus lhe dê aquilo que você precisa ouvir nesse momento. A palavra que nós vamos ler está em Efésios, no capítulo 4, versos de 17 a 32. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 37, leremos até o 32. Então você esteja atento a essa leitura que nós fazemos agora em nome de Jesus. Diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. Eu quero destacar esse versículo 21, lendo novamente, que diz: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos,
para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Que Deus possa estar abençoando de uma maneira muito especial essa mensagem, essa palavra em seu coração. O tema dessa mensagem é caminhando das trevas para a luz. A igreja em Éfeso tem sido nosso ponto de referência do ministério do apóstolo Paulo todas as quartas-feiras aqui à noite. A coisa que acontece naquela igreja, as coisas que acontecem naquela igreja nos fazem entender a dimensão daquele apóstolo. Sua preocupação com aqueles irmãos é percebida em cada linha, em cada parágrafo dessa carta. Ele dá conselhos, ele orienta, ele repreende, ele dirige, ele defere golpes contra o pecado. É assim do início ao fim dessa epístola. Mas em cada palavra escrita, nós vemos ali um homem que se importava com as pessoas. Assim são também os pastores. Eles se preocupam com o seu povo. Um pastor não está atento somente à sua vida pessoal ou à da sua família. Ele olha para todos os lados, procurando ajudar a todos aqueles que ele pode. Muitas vezes, seu trabalho é silencioso, orando por aqueles que estão carecendo de ajuda. Seu trabalho é também meticuloso, procurando tirar do texto bíblico algo que as pessoas consigam se alimentar espiritualmente. E entre uma coisa e outra, ele se dedica a estar com os necessitados, convencer os que se desviam, fortalecer os abatidos, orientar os perdidos e tantas outras coisas. Paulo era um grande pastor. Ele estava acima da média. Sua grande preocupação era fazer as pessoas enxergarem a luz de Cristo e assim saírem da escuridão existente ao seu redor. Pois assim, meus amados, deve ser a vida do crente, uma vida que desfruta da luz de Cristo, da presença do Senhor em sua vida. Paulo aqui então está falando à igreja, não somente àquela igreja em Éfeso, mas a todos nós. Ele fala com certa insistência, pois carece que todos o ouçam urgentemente. Seu discurso é um paradoxo entre duas forças existentes aqui no texto, as trevas e a luz. E em seu pensamento, Paulo critica o crente que quer viver como não cristão. Critica a luz que insiste em permanecer nas trevas. Quem assim anda, quem assim caminha, vive na futilidade dos seus pensamentos. Uma coisa fútil é aquela que é inconstante, é aquela que muda com certa facilidade, é aquela coisa superficial, sem conteúdo sério. Essa é a atitude de quem é infantil, daquele que ainda não cresceu. É sinônimo para aquilo que não tem importância. E quem mantém um pensamento assim, acaba por desperdiçar a sua vida com aquilo que é inútil, esquecendo-se das coisas essenciais, sérias e importantes.
Uma característica marcante do ser humano nesses últimos tempos tem sido exatamente esta questão. Aquela que se dedica ao que não é importante e acaba desprezando aquilo que é essencial. E principalmente quando nós falamos sobre a vida cristã. Dá-se então lugar às trevas, dá-se então prioridade às trevas, e esta alegremente toma lugar que deveria ser da luz de Cristo. Descuida-se muito da presença de Cristo na vida. No entanto, eu quero que todos aqui possam desfrutar mais ainda da presença do Senhor em suas vidas, ao abrirem os seus olhos, a chamarem a sua atenção para esse fato. E para isso nós precisamos então analisar aqui duas questões. A primeira, é óbvio, é bastante negativa, mas que retrata a vida de muitos: a cegueira espiritual. Uma vida na escuridão é aquela que prioriza o que não é importante. A Bíblia diz assim, versículo 17, o texto que nós lemos: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. A escuridão espiritual faz o indivíduo andar cego. Tal pessoa não consegue entender e nem tampouco ver do ponto de vista de Deus. E por assim fazer, acaba somente enxergando aquilo que as trevas lhe fornecem, aquilo que as trevas lhe permite. Era assim a vida dos gentios que viviam naquele tempo. Às vezes, para observar a futilidade, eu paro para observar a futilidade dos pensamentos de alguns cristãos. E infelizmente tem sido igual ou até pior do que o de muitos que não seguem esta fé. Falo isso, meus amados, com tristeza, tanto por um quanto por outro. Como seria bom se nós ocupássemos o nosso tempo em conhecer mais a Jesus. Mas ao invés disso, dedica-se toda uma vida em busca de futilidades, em busca do que não tem valor. Quando fala a igreja em Éfeso, Paulo está dando alguns exemplos de uma vida fútil, de uma vida que não prioriza aquilo que é importante. No versículo 18 ele diz que são obscurecidos no entendimento e separados da vida com Deus. No versículo 19 diz que perderam a sensibilidade e se entregam à depravação. Também diz que cometem toda sorte de impurezas e estão com o coração endurecido. E quando pensamos que Paulo falava dos não cristãos, ou seja, dos gentios, descobrimos na verdade que ele estava direcionando a sua fala aos membros daquela igreja em Éfeso. Tanto é que no versículo 20 ele diz: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Quantos ensinamentos já foram trazidos, quantas direções já foram dadas ao povo de Deus, e quantas destas coisas foram deixadas de lado pelo povo de Deus em troca de futilidades. Está aí uma grande frustração de todo pastor: ensinar aquilo que o povo não quer aprender. O povo insiste em priorizar o que não é importante. As pessoas desejam aprender e fazer aquilo que não é essencial. E a explicação não pode ser outra. Tal cristão que enfatiza o que não é importante para Deus, ele está cercado pelas trevas. Mas o comportamento, aliás, Paulo refuta exatamente este tipo de comportamento.
Tanto que certa vez ele disse: e que comunhão tem a luz com as trevas? E aqui ele diz: não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. A permanência prolongada na escuridão espiritual acaba afastando as pessoas do verdadeiro amor do nosso Deus. Aquela igreja não tinha o que nós temos nos dias de hoje, uma história completa, uma história escrita tempos depois. Quando nós vamos ao livro do Apocalipse, ali nós vemos registrado o estado atual da igreja de Éfeso, anos mais tarde que esta palavra de Paulo lhes veio ao coração. Ah, meus amados, se eles tivessem modificado as suas vidas, talvez o Apocalipse não escrevesse aquilo que está registrado no seu capítulo 2, versículo 4. Ele diz: contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Muito embora nós possamos reconhecer todo o empenho daqueles irmãos, todo o trabalho que eles tiveram, foram interrompidos pelo abandono do seu amor. A igreja em Éfeso perdeu o amor, porque viveu debaixo dos efeitos das trevas. Se deixaram ser seduzidos pelas coisas que são inúteis e sem importância à nossa volta. Se entregaram de corpo, alma e coração às coisas que Deus não queria para eles. Desviaram os seus pensamentos e atitudes para longe do Senhor. E então foram tragados pela escuridão das trevas. Todavia, não foi assim que eles haviam aprendido de Cristo. E também não tem sido assim, meus amados, que nós aprendemos do Senhor. Ao invés, nós temos aprendido a viver uma vida que desfruta da presença de Cristo. Foi o que Paulo enfatizou para eles em seguida, estabelecendo então esse paradoxo entre luz e trevas. Versículo 21 vai dizer: de fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Tão importante quanto o que se ensina a respeito de Cristo, é o que a igreja faz com esse ensinamento aprendido. Paulo lembra aos irmãos de Éfeso, dizendo a eles o que eles já haviam aprendido no seu passado. O versículo 22 fala que eles foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos. O versículo 23 diz que eles foram ensinados a serem renovados em sua forma, em seu modo de pensar. Versículo 24 diz que eles foram ensinados a revestir-se do novo homem e que deveriam abandonar a mentira para falar a verdade, que não pecassem quando ficassem irados, que acalmassem a sua ira antes mesmo do sol se pôr, que não dessem lugar ao diabo em suas vidas, que parassem de roubar e de falar palavras indecentes e impuras, que não entristecessem o Espírito Santo que habitava neles e não fizesse isso em momento algum. Que se livrassem da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia. Mas sabe que tudo isso deveria ser substituído pela bondade que vem do coração que está conectado a Jesus. Claro que muitos de nós nos identificamos com algumas dessas coisas que nós acabamos de falar aqui, mas a vida do crente deve ser aquela onde nós vamos saindo das trevas, porque estamos caminhando para a luz de Jesus. Deixamos o que Deus não gosta para passar a fazer somente aquilo que Deus deseja.
O Salmo 107 vai dizer no versículo 14: Ele os tirou das trevas, da sombra mortal, e quebrou as correntes que os prendiam. Quem permanece muito tempo na luz de Cristo fará, consequentemente, o que Deus espera de nós. A luz de Cristo em nós jamais nos deixará da mesma forma como antes. Aliás, jamais devemos desejar ser sempre a mesma pessoa ou agir da mesma forma. O Espírito de Deus em nós vai nos mudando, vai nos moldando um pouco mais a cada dia. Paulo havia dito isso para todos eles um pouco antes, nesse mesmo capítulo. No versículo 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Veja que Deus deseja que os seus filhos cresçam, que seus filhos se tornem pessoas maduras espiritualmente, que conheçam profundamente a Jesus, que atinjam o nível pleno de Cristo em suas vidas, um nível que as fará, consequentemente, realizar a obra do Senhor aqui na terra. O que eu posso dizer é que há ensino, porém, o colocar em prática é uma decisão de cada um de nós, de forma que alguns colocam em prática, no entanto, nem todos colocam em prática. A verdade é que todos nós devemos andar nesta luz, uma luz que revela quem nós somos. Lá em Mateus, no capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras, e vendo as suas boas obras, possam glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. Quem caminha das trevas rumo à luz absorverá alguns comportamentos enquanto anda na presença de Jesus. Esses comportamentos é o que devemos trazer para a nossa vida no dia de hoje. Primeiro, quem desfruta da presença de Cristo abandona o que Cristo reprova. Pare um pouco, pare por um momento e olhe para os seus comportamentos. Eu creio que você deve ter bons comportamentos em várias vezes na vida. Mas quero que você olhe agora para aqueles comportamentos que você sabe que Deus não se agrada. E você sabe quais são. Durante essa mensagem nós fizemos uma lista deles, mas posso recordar alguns para você. Quando nós não entendemos e vivemos uma vida separados de Deus, por exemplo. Quando nós perdemos a sensibilidade e por isso acabamos nos entregando à depravação. É outro exemplo. Quando nós cometemos toda sorte de impurezas e estamos ou permanecemos com o nosso coração endurecido. São coisas assim, meus amados, que nos levam a fazer o que desagrada a Deus. Então é mais do que hora de nós deixarmos essas coisas para trás e abandonarmos todo o comportamento que não agrada a Deus. Então anote aí no seu coração, ou anote em qualquer lugar. Quem desfruta da presença de Cristo, abandona o que Cristo reprova. Uma segunda coisa que devemos aprender é que quem desfruta da presença de Cristo coloca em prática o que Jesus ensina. Então, coloca em prática o que Jesus ensina. Jesus certa vez ensinou, portanto,
quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele continua dizendo: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. É insensato, portanto, quem permanece ouvindo sem colocar em prática. Mas, ao mesmo tempo, é sensato quem ouvir a voz de Jesus e puser cada uma delas em prática em sua vida. Ah, meu amado, como eu quero que você seja um crente maduro espiritualmente. Como eu quero que você cresça na presença de Jesus. Como eu quero que você se desenvolva e com isso faça com que a obra de Jesus flua através de você. Mas para isso você precisa caminhar da escuridão e ir para onde tem luz. Uma luz que revela quem somos, não com a intenção de nos expor ou de colocar à tona os nossos pecados, mas a intenção da luz de Cristo é, no entanto, nos tratar. Por isso eu pergunto a você, quais são as áreas da sua vida que hoje precisam ser tratadas por Jesus? Que aspectos do seu viver precisam ser modificados pela luz de Cristo neste exato momento? Eu creio que você precisa de uma renovação espiritual em seu coração, em sua mente, neste exato momento. Por isso, não viva mais como você era antes de conhecer a Jesus, antes de você ter Jesus no coração. Cristo deseja a sua transformação total. Ele quer que os seus pensamentos sejam renovados, quer que você se vista daquela nova criatura pela qual Ele morreu, e Ele deseja que você seja assim, alguém que busca ser semelhante ao próprio Cristo enquanto está andando nessa terra. Uma pessoa que viva em santidade em todas as situações de sua vida. Uma pessoa que fale a verdade porque odeia a mentira. Que valorize a presença de Deus em sua vida porque o Espírito Santo habita em seu coração. E por isso se alimenta todos os dias com as coisas espirituais. E que não deixa a amargura fazer morada dentro de você. Nem tampouco permite a ira ou a maldade achar lugar em sua vida. Alguém que deseja que a bondade do Senhor encha o seu coração. Esse é alguém que se reencontrou com o primeiro amor de Jesus em sua vida. Saiba, portanto, que você pode viver assim. Você vai viver assim toda vez que decidir caminhar das trevas e andar para a luz. Faça isso agora, em nome de Jesus. Deus deseja que você tenha um relacionamento mais profundo com Ele, enquanto anda das trevas para a luz. Que Deus te abençoe. Amém.
Que o Senhor seja com a sua vida nesta noite, meu amado, e lhe abençoe de uma forma extraordinária. Que você viva como um filho da luz todos os dias, onde quer que você esteja, faça o que fizer, faça para a glória do Senhor. Quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Coloque-se diante de Deus, consagre a sua vida ao Senhor, no altar do Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Deus quer te abençoar de uma forma extraordinária, então você se renda aos pés da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por estar cultuando com os meus amados irmãos, que a tua boa mão, Senhor, possa alcançar a cada pessoa nesse momento que ouve esse culto, que participa desse culto, em nome de Jesus, Pai. Quero, Pai, pedir que o Senhor nos fortaleça na fé em Jesus, a fim de que possamos abandonar o pecado e andar contigo, deixar as trevas e andar na luz. Nos ajude, Senhor, pois sabemos que as lutas que nós temos nesta vida são grandes demais, mas o nosso Deus é maior do que as nossas lutas. Por isso nós já louvamos ao teu nome antecipadamente, por aquilo que tu has de fazer através de nós, restaurando-nos o verdadeiro amor, não deixando que o nosso amor jamais se esfrie, que jamais se vá, que jamais se deixe, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada família, cada pessoa, orienta-nos, ó Deus, a como viver de forma a te agradar, alcance, ó Deus, os nossos corações, agora e sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso eu clamo a Ti, louvando ao Senhor já, em Cristo Jesus, nosso Senhor, agora e sempre, aleluia e amém. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Continue conosco, cada dia, cada encontro mais na presença do Senhor. Que Deus abençoe você. Amém.